obediência ao seu dono, sabe onde é a sua casa, sabe o horário de comer, mas o povo não obedece ao Senhor, né? Então, que Deus abençoe o missionário Lenilson, muito feliz nessa colocação, e como o diácono Jonathan falou, estamos já com o clima de despedida nesse tópico, né? Porque é a 13ª lição. Vamos passar já para o terceiro tópico. E estou feliz também por nós termos conseguido colocar os 4 hoje e estarmos juntos aqui para a glória de Deus. Vamos para o terceiro tópico. Jerusalém é cercada e levada cativa. O que nós podemos falar, missionário Jonathan, sobre esse assunto? Terceiro tópico. Pode ser o pastor Zé, nosso missionário Nilson, diácono Jonathan, os nossos irmãos que nos ouvem, amém? Vamos estar falando aí sobre Jerusalém é levada cativa, amém? Mas antes disso, eu queria ver se eu conseguia mostrar um pouquinho do mapa, só para a gente ter uma noção, um pouquinho, de que nós estamos falando. Eu separei aqui, não sei se vai todos conseguir ver, mas acho que vai ser difícil. Uma separação que tem na divisão dos reinos, entre a linha vermelha e a linha azul, só para o povo ver que existe uma diferença, tá? Aonde estava dividido o reino. Não sei se os irmãos vão conseguir ver melhor aí como era Jerusalém mais acima e Judá um pouco mais abaixo. Só para os irmãos terem uma noção do que nós estamos falando aqui. Sobre a situação de como Jerusalém, né, Judá, ela foi levada cativa, né? Os reinos estavam divididos. Nós estamos falando sobre isso durante esse trimestre, né? E nós vemos que, diante dessa situação em que nós vamos ver sobre os reis, sobre todas as situações, nós vamos ver que foi anunciado já essa destruição lá quando vai falar sobre a destruição, quando chega até Manassés, ele começa a já falar que haveria uma destruição sobre Judá. E nós vamos ver essa questão que o próprio autor ele vai trazer para nós, dizendo assim, ó, durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar e nem sair. Olha para você ver como que estava o tempo naquele momento, né? A cidade já estava sendo cercada, a cidade já tinha sofrido alguns ataques para ser invadida, mas vai chegar um momento em que eles vão ficar 18 meses trancados, né? Dentro desses 18 meses que eles estão trancados, nós vamos ver que não vai ter comida, né, entrando dentro de Jerusalém. Não vai ter comida entrando dentro desta cidade. Então o texto vai ser bem claro para nós, dizendo que esta comida vai ser apenas a que estava lá dentro. E tendo apenas esta comida lá dentro, nós vamos ver que o texto vai dizer para nós que esses alimentos vão se acabar. Vai haver um momento que vai se acabar esses alimentos. E Jeremias ele vai falar, né, colocar para nós, nos livros das Lamentações de Jeremias, justamente sobre esse fato, né, a tristeza em que está sofrendo Judá. Ele está participando de um sofrimento naquele tempo. Ele está participando, ele está vendo com seus olhos o que está acontecendo com Judá naquele tempo, com Jerusalém naquele tempo. Ele está vendo que a cidade está sendo levada a cativo. Então ele consegue ver, ele consegue deparar com a situação de um povo ser levado cativo, de um povo que podia, como os nossos irmãos acabaram de falar, ter obedecido. Um povo que poderia ter ouvido a voz dos profetas, como foi mencionado nesta aula, né? E eles não fazem isso. Então, ele vê a situação. É triste para um homem de Deus, um profeta, um professor, alguém que está instruindo alguém, que está falando que vai dar errado, que não era para fazer isso, e ele permanece no erro. E ele continua no erro. Assim era a situação de Jerusalém quando ela é destruída. Jeremias viu, Jeremias falou, Jeremias anunciou, Jeremias aconselhou, mas nós vamos ver que o povo não vai ouvir. Como disse o nosso missionário Nilson, uma servidão, né, um coração duro,
né? Não se levanta, não olha. E isso vai voltar ao teu povo como o quê? Como uma destruição. Era melhor o povo ter obedecido, era melhor o povo ter olhado, né? Mas eles preferiram não ouvir, eles preferiram continuar com seus corações endurecidos. Nós sabemos que isso iria acontecer, né? Pela desobediência do povo, pela a situação em que o povo não queria mais adorar. Só que isso nós vamos ver que eles vão ser levados cativos e Jeremias vai expressar a dor, né? A dor deles, a dor que ele está sentindo por ter anunciado, ter falado, e o povo não está escutando. O povo não está observando aquilo que ele tinha falado. Então vai vir a destruição daquela cidade. Nós vamos ver que a cidade ela vai ser totalmente destruída, né? Os muros, as portas, o templo, tudo vai ser destruído, né? Por causa de quê? De um pecado que eles cometeram, de não ouvir, né? de deixar de lado, né? Aquilo que era para ser ouvido. Né? Então nós vamos ver que é muito melhor, irmãos, obedecer do que sacrificar. É muito mais você olhar para a situação e obedecer, né? Você olhar para a situação e viver a realidade, do que você querer tomar posse de algo que não é necessário, fazer algo que não é preciso. Então nós precisamos entender que o obedecer é muito melhor, irmãos. Né? Nós sabemos e entendemos que existia um cativeiro pronto para ajudar. Existia, sim, mas o povo não obedece. É isso que nós queremos que os irmãos entendam. O povo não quer obedecer, não quer ouvir a voz do profeta. E toda consequência ela tem uma reação. E qual é a reação dessa questão? É a destruição. A destruição do templo, a destruição de uma cidade. Né? No subtópico de número 2, nós vamos ver o quê? A matança, o cativeiro e a peste e a pobreza. Nós estamos falando aqui de situações de como ficou aquela cidade, de como ficou Judá, de como ficou Jerusalém, de como ficou aqueles lugares. Por quê? Porque o povo foi levado cativo. O povo foi tirado do seu território, da sua local de adoração. O povo foi tirado do momento em que eles podiam estar reunidos adorando. Né? E a Babilônia ela vem, ela toma tudo. Nabucodonosor, quando ele entra para tomar tudo, para tirar tudo. E nós vemos isso, né? E o texto vai ser bem claro, que Jeremias ele vai escrever, e eu quero ler com os irmãos, né, esse texto, para que nós possamos estar dentro desse texto, para que nós possamos continuar, né, observando as leis do Senhor, irmãos, né? Observando o que o nosso Deus ele tem falado, né? E não cair, não fazer como esses homens fizeram, né? Como essas pessoas, esse povo, ele continuou fazendo. Jeremias, capítulo de número 4, nós vamos estar lendo para que nós possamos compreendermos que nós precisamos andar, né, em verdade. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 4, versículo de número 3, para nós lermos. Lamentações, até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo torna-se cruel, como os avestruz nos desertos. Olha o versículo de número 9. Os mortos à espada mais ditosos são do que os mortos à fome, porque estes se esgotam com transpassador por falta do fruto do campo. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Para terminarmos, deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Nós estamos falando aqui de algo que estava acontecendo, a tristeza que estava sobre aquela localidade, né? E Jeremias, vendo isso, ele vai relatar isso muito bem. E nós vamos ver que a situação ela é triste. O que Jerusalém está passando é triste. Você vê
filhos, né, sendo, como diz o texto ali, cozidos para alimentos. Nós vamos ver que o Jeremias ele vai dizer que quem morreu estava feliz, né, porque os que estavam morrendo de fome. Então nós estamos vendo o que foi prometido está acontecendo. O que foi prometido vem acontecendo. E essa matança, o cativeiro, a peste, a pobreza, é tudo consequência do quê? De um pecado. É tudo consequência de um povo que não ouve. É tudo consequência de uma situação que o povo não quer observar. Então, o que nós queremos, né, neste momento trazer para os irmãos, né? Que isso vai acontecer quando nós não obedecemos, quando nós não ouvimos, né? As calamidades acontecem na nossa vida. Não é que Deus ele vai te punir, não é que Deus ele vai te matar, não. É porque muitas vezes nós conhecemos a verdade e não seguimos a verdade. Conhecemos ensinamentos e não vivemos ensinamentos. Então nós precisamos o quê? Continuar, permanecer vivendo em conceito da palavra, o ensinamento da palavra, né? Porque o povo não viu, não olhou para essa questão. Nós vamos ver que, como foi falado aí, Ezequias ele fez um bom trabalho, né? Mas já vai chegar no reinado do seu filho Manassés, ele não continua, né? Nós estamos falando de pessoas, de reinos ou de reis, né? Que fizeram também um mau governo, né? Que não governaram bem, que não tiveram a oportunidade, que tiveram a oportunidade de governar, de ser bons reis e não foram bons reis, né? Mas nós precisamos o quê? Observar, continuarmos, né? Vivendo, estando em continuidade, né? Para que não venha sobre nós o quê? Um cativeiro, né? Para que não venha sobre nós o quê? Uma destruição. Nós precisamos permanecer vivendo, né, o Evangelho de Cristo, né? Vivendo o amor de Jesus Cristo, né? Obedecendo as palavras de Jesus, né? Então que você possa permanecer nesse ensinamento, que você possa continuar. Subtópico número 3, nós vamos ver sobre a esperança profetizada, né? Ainda que muita lamentação, ainda que muito choro, ainda que Jeremias estava vendo que a situação estava desprezível, né? Não estava dando para aguentar, era uma situação de choro. Nós vamos ver que Jeremias ele ainda vai se levantar, né? Ele vai ainda conseguir, mesmo fraco, ter algo de consolação àquele povo, né? Ele vai escrever aí, né, Lamentações 3, 22 e 23. Portanto, assim como Jeremias mudou a sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé. Nós precisamos fazer o que Jeremias fez, né? Em situações assim, em que nós estamos muitas vezes cabisbaixo, em situações das vezes que nós estamos desolados, desesperados, nós precisamos levantar a cabeça. Nós precisamos colocar, né, a nossa vida, né, diante do altar de Deus e pedir a Deus para que nós possamos continuar, permanecer, né, vivendo. Ainda que não existia, ainda que o povo não via esperança, ainda que o povo não via um melhor dia, né, porque a deprovação foi grande, a dissolação naquele tempo foi grande. Mas nós vamos ver que Jeremias ele ainda vai ser alguém que vai conseguir, né, fazer, ele vai conseguir levantar, né, a cabeça e vai conseguir ainda, né, deixar uma palavra para aquele povo, para que eles pudessem permanecer, continuar, né? Nós sabemos que o cativeiro, como foi mencionado, ele vai durar 70 anos, né? O exílio vai durar 70 anos, mas haveria um momento em que ele conseguiria, ele voltaria, né? O povo voltaria a adorar a Deus, o povo voltaria ao culto normalmente. Nós precisamos então disso, né? Desse momento, né? Às vezes você vai estar desolado, às vezes você vai estar triste, mas nós precisamos continuar, permanecer fiel a Deus, né? Ainda que a situação ela seja ao contrário, né? Porque a situação aqui na vida de Jeremias, de Judá, né? A situação aqui era totalmente diferente, era toda uma situação extremamente de pobreza, uma situação totalmente difícil, mas nós vamos ver que Jeremias ele vai conseguir se levantar, ele vai conseguir olhar para a situação e arrancar dessa dor que ele está vendo uma força no Senhor Deus.
que você possa continuar a se levantar a cada dia, né? E permanecermos vivendo desolações, tristezas, momentos de angústia, momentos de tristeza vamos ter, mas nós precisamos continuar. Não pare por causa da tristeza, não pare por causa da angústia, mas permaneça para sempre no Senhor, vivendo no Senhor, né? Continuar o seu caminho no Senhor Jesus Cristo, né? Que você possa permanecer sim, em nome de Jesus, amém? Quero agradecer aos irmãos, né, por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos. Glória a Deus, né? Palavra maravilhosa. Deus abençoe missionário Jonathan com essa conclusão, né, esse texto maravilhoso aí que o nosso irmão implementou. Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do evangelista Nicolas, pela vida do Rafael, pela vida da Ana Luísa, da Aline, que entraram também. Deus abençoe nossos irmãos. Continue guardando vocês em nome do Senhor Jesus. Quero lembrar que nós estamos encerrando nossa 13ª lição. E lembrando que também estaremos, os irmãos que terão, nós, no caso, estaremos indo para a nossa matriz, estaremos adiando nossa escola do domingo agora para a quarta-feira, no caso aqui, os demais irmãos também nas suas congregações devem estar estabelecendo, porém, estaremos entrando no quarto tópico, né? Teremos o nosso quarto tópico, que é uma lição sobre a vida de Paulo. E é interessante que vamos ter, né, na nossa vida uma amplitude sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo, a importância de um dos maiores bandeirantes do Evangelho para nós, os irmãos. Então, quero pedir os irmãos que já estão acompanhando, não percam, estejam conosco, e os irmãos que podem também, acompanhem a Escola Bíblica Dominical na sua igreja. Eu sempre tenho dito aqui, independente dos nossos comentários aqui, sempre na sala de aula tem algo novo, né? Deus sempre nos dá algo novo para que nós possamos passar, e isso vai engrandecendo a fé, enriquecendo os irmãos no conhecimento, porque um grande homem de Deus, ele citou que ele disse uma certa vez na sua palavra, se você tiver 50 reais, tiver que comprar um prato de comida, compre um livro. Ele falou, porque a comida vai se acabar, mas o que você tiver de conhecimento nunca terá fim, né? Então, e o conhecimento não ocupa espaço. Você já observou? Quanto mais lições você aprende, mais sede você tem de aprender. E isso é interessante porque não ocupa espaço na nossa vida. E Deus abençoe aos irmãos, missionário Davi, missionário Azenete, Deus abençoe cada um dos irmãos aqui que tem contribuído conosco, né? Quero agradecer os missionários, diácono Jonathan, Deus guarde os irmãos em nome de Jesus. Os irmãos gostariam de falar mais alguma coisa para nós encerrarmos? Eu queria agradecer aos irmãos, em nome de Jesus, que têm nos acompanhado, amém? Tem nos ajudado nesse trabalho, né? Tem sido uma ferramenta para ajudar pessoas, né? Ajudar em todas as áreas, né? Então nós queremos agradecer a todos os irmãos que têm nos ajudado, em nome de Jesus Cristo, né? Continue divulgando esse trabalho, nos ajudando, compartilhando esse trabalho, né? Porque você está trabalhando para o reino também, né? Não para nós, mas para o reino de Deus, divulgando a palavra do Senhor. Também no demais, quero agradecer a todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo, a todos que têm nos ajudado, né? Você tem trabalhado para o Senhor. E assim eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Pastor, só um pouquinho só. Missionário Nilson hoje tá bonito, não tá? A foto dele hoje aqui tá vibrante hoje, hein? Tá. O Espírito Santo tá brilhando nele. Hoje é. Glória a Deus. Por incrível que pareça, pastor, eu ia falar a mesma coisa dele, só que eu não tive coragem. Ele está mais corajoso que eu. Eu ia falar a mesma coisa. Só aproveitando aqui que nós estamos, né, nesse momento descontraído, irmão, agradecer também, né, aos irmãos aí, aos companheiros, agradecer ao pastor José, missionário Jonathan, diácono Jonathan, essa turma da benção aí, que nós estamos envolvidos nesse projeto aí,
É um prazer estar aqui com os irmãos, tá? Tenho aprendido muito com a vida dos irmãos. A gente vai só armazenando, né? Chega no domingo e a gente está até o teto. Tanta coisa que a gente ouve de bom, que a gente fica até... O tempo é pouco para a gente compartilhar tudo que de bom a gente tem aprendido com os irmãos aqui. Então, quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos e por esse tempo que Deus tem nos dado de estarmos juntos aqui envolvidos nesse trabalho, nesse projeto. Eu quero pedir aos irmãos que nos acompanham, né, faça comentário, irmãos, sobre esse trabalho, né? Essa live ela vai ficar disponibilizada, muitos vão ver depois. É muito importante a opinião dos irmãos, né? O que os irmãos estão achando desse trabalho, se os irmãos estão gostando, se os irmãos estão achando positivo, né? Alguma dica que os irmãos queiram dar, alguma observação que os irmãos queiram fazer. A opinião dos irmãos, a interação com os irmãos é muito importante para nós, para que a gente possa ir aperfeiçoando a cada dia, né? No intuito, como disse o meu companheiro missionário Jonathan, de servir melhor o reino de Deus. Esse é o nosso propósito, irmãos. Nós estamos aqui no intuito de servir melhor o reino de Deus. Então, a participação dos irmãos, o comentário dos irmãos é muito importante. Deixa lá nos comentários a sua dica, a sua observação, a sua avaliação desse trimestre, desse trabalho que nós estamos fazendo, porque é importante para nós, tá? Estamos aí buscando cada dia mais melhorar esse trabalho em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Diácono Jonathan? Não, só agradecer os irmãos e ressaltar, né, que hoje foi para fechar com chave de ouro. Hoje entrou os 4 de novo, do jeito que começou. Ô, glória. Hoje o negócio foi benção. E que Deus abençoe os irmãos, tá? Só Deus sabe a dedicação dos irmãos nesse trabalho, com carinho, com fidelidade. Que Deus continue abençoando a cada um, dando as aplicações que Deus sabe do que cada um precisa. Então, que Deus abençoe os irmãos, também aos que nos acompanham. Que você continue presente conosco no próximo trimestre, se Deus assim nos permitir. E nós estaremos sempre disponíveis, como o missionário Lenilson já nos adiantou, a opiniões, ajudas, auxílio, comentário também. Se você quiser participar, pode ficar à vontade de participar conosco. E tenho certeza que será de grande valia para todos nós. Que Deus abençoe. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém, meus irmãos. Estamos encerrando, então. Quero agradecer ao irmão Roberto, que está desejando a nós uma boa viagem para o Rio de Janeiro. Deus abençoe o nosso irmão, né? Vamos encerrar, então. Nessa feita, eu quero pedir que o nosso irmão missionário Lenilson ore ao Senhor. Eu estarei impetrando a bênção apostólica. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Sim. Nós te agradecemos, a Deus, por esse momento, por esse tempo na Tua presença, Sim. Senhor, um tempo de comunhão, um tempo de aprendizado, um tempo que nós estamos compartilhando, Senhor, a Tua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Muito obrigado pela vida do pastor José, do missionário Jonathan, do diácono Jonathan, e de todos os nossos irmãos que têm nos acompanhado, que têm participado, que têm interagido conosco. Pai, a palavra que temos é gratidão. Gratidão porque o Senhor é bom e tem feito coisas gloriosas. Eu tenho certeza, Pai, que esse trabalho tem alcançado a vida de muitas pessoas, muitos irmãos, certamente, têm sido edificados, consolados, exortados pelas palavras que são ditas aqui na direção do Teu Espírito Santo. Então, Senhor, nós só temos que Te agradecer e pedir ao Senhor, conceda-nos graça, sabedoria, para que venhamos prosseguir nessa obra, sempre glorificando o Teu nome, Senhor, e fazendo tudo para a glória do Teu nome. É o que pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Bem, meus irmãos, estamos encerrando. Curva a sua cabeça, estenda as suas mãos e receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós e todo o povo de Deus, digamos amém, Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe. Até a próxima, meus irmãos. Amém. Paz, Senhor. Amém. A paz.